É aquela alegria que quando eu nunca tive, desde quando eu era criança. Meu nome é Marcele. Eu tinha muito problema de saúde quando eu tinha meus 4 anos de idade. Tinha muito problema de dor de estômago e eu não podia comer nada, que eu vomitava tudo. Tinha muita falta do meu pai, porque ele morreu quando minha mãe estava grávida ainda. Aí ele morreu, eu cresci revoltada, porque eu não tinha meu pai junto comigo, só tinha minha mãe. E isso foi ficando aquele vazio, porque todo mundo via, todo mundo tem pai, eu não tenho pai. Fui crescendo triste, aí eu achava que minha mãe também não gostava de mim. Aí onde eu comecei a tentar me matar. Eu tentava me cortar, eu chegava em casa, eu colocava o travesseiro no meu rosto para tentar me sufocar. Aí nisso que eu comecei a gostar de menina. Comecei a me envolver com meninas, comecei a usar drogas. Só que mesmo assim eu tentava preencher um vazio que eu tinha, porque toda vez quando eu chegava à noite, eu começava a chorar, ficava triste, tinha medo de escuro, tinha tudo. Aí onde para tentar me matar eu pulei de uma ponte de 5 metros de altura. Aí minha mãe me levou pro médico e já me levou como morta. Eu fui carregada como morta, falaram essa menina não resistiu, porque eu caí com a cabeça no vão de 2 pedras. Era impossível eu sair dali viva. Aí quando eu fui, cheguei lá, aí falei assim, não, ela ainda tá viva, aí voltei embora. Aí nisso ainda continuei do mesmo jeito. Tentando me matar, fumando maconha, usando drogas. Tentando matar minha mãe, que eu tentei matar ela, ela quase morreu. E pensando que ninguém gostava de mim e que pra minha vida nunca mais ia ter jeito, mais solução. Eu cheguei a fazer um tratamento psiquiátrico. O médico chegou, deu um atestado para me internar, falando que eu era um perigo para minha mãe e para a sociedade e que eu colocava minha integridade em risco. Eu cheguei na igreja pela televisão. Quem assistiu foi a minha avó, ela que a minha mãe pediu, que eu não sabia mais o que fazia. Aí ela assistindo a televisão, ela viu o programa da Universal passando. Aí ela foi, pegou um e-mail e falou para minha mãe, o único lugar é lá. A gente não sabe mais se lá não dá um jeito. A gente não sabe mais o que a gente faz com a Marcele. Aí foi onde ela pegou e passou. Aí a gente mandou um e-mail pro bispo, aí ele respondeu, falando pra gente estar numa Universal mais perto. Pela primeira vez na igreja, eu cheguei amarrada numa corda, dado como louca. Passei pelo processo de libertação, fui entendendo que as coisas que eu fazia eram erradas e que pra mim havia solução, mesmo que eu pensando que nunca mais eu ia ter jeito, que era só morrendo, fui entendendo que ainda tinha jeito, tinha solução pra mim. Eu ouvi falar do Espírito Santo, eu não sabia nem o que era o Espírito Santo, mas todo mundo falava, ele vai te dar paz, ele vai te dar isso, você vai ter alegria. Eu não sabia nem o que era isso, mas eu queria. Aí entrou a campanha do jejum de Daniel. Aí o bispo falava assim, se entrega para Deus que Deus vai mudar a sua vida. E eu já pensava que para mim não tinha mais solução. Aí foi onde começou, né? Aí eu falei para Deus, se realmente esse jejum que todo mundo fala que vai mudar a vida da pessoa, que a pessoa vai receber o Espírito Santo, vai ser transformada, então vai ser comigo. Por que comigo vai ser diferente? Aí eu pensei, eu falei assim, então tá, só que eu vou obedecer. Aí eu fui, fiz certinho, me entreguei para Deus, me dediquei, comecei a sacrificar as minhas vontades, separar os tempos que eu falava que eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Comecei a separar tempo, coisas que eu não fazia, comecei a fazer. Aí quando chegou o último dia do jejum de Daniel, eu falei para Deus que eu fiz conforme ele ensinou a gente, né? Me dediquei 100%, fiz o meu tudo. Aí onde eu falei para Deus, tô aqui. Aí foi onde que o bispo chegou até, ele comentou assim, na hora da reunião. Ele falou assim, você sacrificou esses 21 dias, agora você entregou esse jejum para Deus. E agora nesse momento Deus desce em você. Aí foi foi quando eu recebi o Espírito Santo. Aí foi onde eu recebi, aí aquela alegria que quando eu nunca tive, desde quando eu era criança. Aquela alegria que eu tive foi onde mudou a minha vida a partir daquele dia. Não tinha explicação para falar, só ficava dando risada boba. Fiquei toda alegre, fiquei feliz da vida, porque nunca na minha vida, por mais que eu tentei fazer de tudo para mim ter aquela felicidade, aquela paz, eu tive naquele dia. Hoje tá totalmente tudo transformado, aquele vazio que eu tinha, principalmente pela falta do meu pai, hoje eu não tenho mais. O pai que eu chorava, conheci um pai melhor que é Deus. Hoje a minha família, me dou bem com todas as minhas famílias, principalmente da minha tia, que eu tinha muita mágoa dela, converso com ela. E aquele atestado que o médico me deu, falando que eu era louca, que era para mim ser internada, mudou.
E Deus mudou toda essa situação. Hoje eu posso viver na sociedade, posso tudo. Hoje eu não sou tratada como doida, como antigamente. O jejum onde eu pensava que eu não dava nada. Eu achava que ia ser apenas mais um jejum. Aí foi o jejum da minha vida, onde mudou tudo a minha história.